Vamos descomplicar? Oi meninas, eu sou a Maria Cardoso, você está no canal Menopausa Descomplicada. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês os motivos que me levaram a fazer essa mudança na minha terapia de reposição hormonal, tá? Eu vou me abrir com vocês aqui e vou explicar direitinho por que eu optei a voltar com os hormônios comprados na farmácia, tá? Os hormônios que a gente tá acostumada, né? Eu já fiz vídeos aqui a respeito deles, que é o estrogel, o androgel, enfim, todos esses hormônios que também são naturais e a gente compra na farmácia sem a necessidade ali de apresentar uma receita médica, tá? Mas antes de começar, meninas, eu quero agradecer a vocês, o canal está crescendo e quero pedir também que vocês compartilhem mais ainda o vídeo, mostrem para uma amiga de vocês, tá? Para a gente chegar aos 10k. Está quase lá, o canal tem um pouco mais de 7.000 inscritas e eu fico muito feliz com isso e eu tento trazer informações assim que são relevantes para vocês, tá? Para ajudar você que está começando a fazer sua terapia de reposição hormonal, porque eu sei, viu? A gente fica com muitas dúvidas, inclusive eu até bati um papo com uma amiga que ela tá aí nesse processo de climatério, está fazendo os exames, mas está sofrendo pra caramba, porque ela também está com todos os sintomas, né? E isso dificulta muito, porque ela trabalha, enfim. Mas meninas, eu também quero agradecer, tá? A todas as inscritas, mensagens que vocês deixam, eu tô sempre respondendo lá. E vamos começar esse vídeo. Bem, meninas, e eu vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece ainda, tá? Eu tenho 52 anos, eu já estou na menopausa, tá? Já estou sem menstruar há 12 meses, faço terapia hormonal com hormônios transdérmicos há mais ou menos 2 anos e graças a Deus estou muito bem, né? Eu aprendi muito nessa jornada, no começo não foi fácil, porque eu também tinha ali uma forte tendência a não aceitar a reposição hormonal, porque eu achava que ia dar câncer, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que muitas mulheres passaram, né? E que não é fácil, é muito confuso para nossa cabeça, porque além da gente ter que tomar decisões, a gente já está naquele período onde os sintomas estão lá em cima e a gente fica sem saber o que fazer, né? Então, eu comecei a fazer minha terapia de reposição hormonal por via transdérmica. Eu comecei a estudar um pouquinho e vi que a via transdérmica é uma via segura, que os hormônios são naturais, são idênticos ao que o nosso corpo, né, o nosso ovário já fabricava e que, claro, né, traz muitos benefícios, né? Além de tratar os sintomas que a gente está sentindo, ele também vai trazer benefícios a longo prazo, né? Assim a gente fica totalmente protegida de problemas cardiovasculares e muitos outros que acontecem, né? Então, meninas, quando eu comecei a fazer minha terapia de reposição hormonal, claro que eu precisei de um médico, né, para estar me acompanhando ali. Então a gente começou a fazer por via transdérmicas, então ela colocou uma dose, eu fiz um teste por 30 dias, aí vi que os fogachos não passavam, que ainda estava com um pouquinho, né, de sintomas assim de cansaço, então ela foi ajustando a dose. É assim que começa uma reposição hormonal, tá? A gente começa com umas doses mais baixas e aí a médica ela vai melhorando, né, vai ajustando as doses até que a gente fique praticamente sem sintomas ali que tira a gente do eixo, né? Então, assim, foi muito bacana, eu fiz a reposição hormonal, fui fazendo os ajustes, quando foi ali, comecei em janeiro, né? Quando foi lá para setembro, agosto, setembro, que eu retornei na médica, já estava assim com sintomas bem controlados, já estava assim com a vida assim bem tranquila, né? Tranquila que eu quero dizer, o que eu recuperei assim toda aquela alegria de viver, porque, gente, tem sintomas que tira a gente totalmente, assim, da nossa vida social, né? E vocês sabem do que eu tô falando, tem sintomas que são muito severos, né? E eu tive todos os sintomas que vocês possam imaginar
que existe como sintoma de menopausa, eu tive. Então eu precisei muito da terapia de reposição hormonal. Eu entendi que a terapia ela é benéfica, que eu tive que também mudar minha cabeça, né? Enfim, daí quando foi lá, quase 8 meses fazendo terapia, a médica disse que eu não precisava e foi muito ruim, eu fiquei muito chateada. Ela suspendeu a minha reposição hormonal, falou que eu precisaria ficar 2 meses sem. E o que mais me chama a atenção é que essa médica, gente, ela era uma médica que eu acompanhava ela nas redes sociais, ela não é dessas famosas, tá? Mas ela era uma médica que ela estava sempre indo em cursos, ela estava sempre assim postando, sabe, informações, mas ela me passou assim essa... Ai, como é que eu vou falar? Não é nem o... Ai, gente, eu tô conversando com vocês, a Marcelina tá aqui querendo que eu jogue a bolinha pra ela, né, Marcelina? Então, gente, essa médica era uma médica assim que ela entendia sim de reposição hormonal, mas agora eu vejo que eu não tô mais com ela, vocês que estão aqui no canal há mais tempo já sabem, né? Eu vejo que de repente ela tava ali ainda em estudo, né? Então, assim, quando ela me propôs de eu ficar 2 meses sem reposição hormonal, parecia que era tipo um teste para saber como que meu corpo reagiria, mas aí eu não aceitei, né? Porque assim, gente, uma pessoa que sofre muito com sintomas e que tem a vida de volta, né? Que consegue fazer as coisas, ela não quer mais sentir sintomas nenhum. Então, no começo eu também tinha muita insegurança, eu tinha muito medo. E aí o que eu fiz? Eu busquei mais conhecimento e experimentei os hormônios de farmácia, né? A gente fala hormônio de farmácia porque a gente pode comprar na farmácia, que é o estrogel, o androgel, o trogestan e o estriol, né? Que tem vários vídeos aqui no canal mostrando esses hormônios e falando também. Teve um vídeo que eu fiz que ficou super interessante, se você não assistiu, assiste. Eu vou deixar aqui para vocês verem, onde eu mostro a questão de absorção, tá? Que é bem importante também. Quando a gente entende tudo isso, a gente consegue entender melhor, até para ir numa consulta médica, né? E tá ali conversando com o médico, tá? Por que que hoje, né, faz 1 mês que eu tomei essa decisão? Já faz 1 mês, para vocês terem ideia, que eu voltei a usar o estrogel, o androgel. O trogestan eu já usava, né, que é a progesterona via oral, que a gente sabe muito bem, vocês que pesquisam, eu pesquisei muito e hoje os médicos falam muito mais sobre isso, né? A progesterona via oral é a melhor via, é a via mais segura e a via onde tem comprovação científica de que a gente vai estar tendo proteção das mamas, proteção do endométrio, e se ela é via oral, ainda traz benefícios na qualidade de sono, naquele relaxamento, porque a gente com a mudança hormonal, a gente tende a ficar muito irritada com as coisas, e a progesterona já traz essa paz, esse equilíbrio que a gente precisa, tá? Então, gente, por que que eu voltei aos hormônios de farmácia, né? Por que que eu não continuei com a minha médica, tá? Então, vamos lá. O primeiro motivo é custo, gente. É isso aqui, ó, money. O que que acontece? Olha só. Tudo tem um custo, né? Então, essa doutora que eu estava passando, já fazem o quê? Uns 6 meses, ela tem um custo maior porque ela é uma médica da medicina integrativa. A gente sabe muito bem que são médicos que estudam muito, são médicos bem aplicados. Então, é claro que o valor da consulta é um pouco mais elevado, né? Então, eu pagava na faixa de R$450 a consulta. Foi maravilhoso, assim, eu a encontrei no período onde eu estava com uma crise de ansiedade que eu não cuidei, então ela voltou, né? Então lá no meu começo de reposição hormonal, eu já sentia um pouco essa crise de ansiedade, mas eu não dei muita importância, acabei tomando ali aqueles passiflora, né? Então foi resolvendo, aí quando voltou, gente, foi terrível. Precisei de ajuda médica. Encontrei a doutora Andréia, né, que eu falo para vocês aqui, uma excelente médica. E aí o que que aconteceu? Ela
ajustou as doses, eu voltei a usar os manipulados, né? E ela me ajudou nessa questão da ansiedade, me receitando aquele escitalopram, que é o ESC, né? Aquele que a gente coloca na boca e ele dissolve. Então, assim, eu fiz um acompanhamento com ela mais focada nessa questão da ansiedade do que propriamente na reposição hormonal, porque a reposição hormonal, como já fazia mais de um ano que eu estava fazendo, então eu já estava com sintomas ali bem controlados, mas aí a gente voltou com o manipulado, então eu mandava fazer na farmácia. Aí, quando eu falo para vocês questão de custo, vamos lá, eu pagava R$ 450 na consulta, certo? Ela me dava uma receita para fazer 3 meses de manipulado. Então, o manipulado tinha estradiol, tinha estriol e tinha testosterona. Tudo ali já na medida certa, né? Para mim aplicar. Uma única aplicação já tinha tudo aquilo certinho. Só que, gente, para pensar. Nos manipulados, eu cheguei a gastar para 3 meses 372 e alguma coisa, tá? E porque tinha frete, eu não lembro se esse valor, acho que era sem o frete, porque o que acontecia? Os hormônios manipulados, a gente tem que ter muita confiança na farmácia de manipulação. Então, tem uma médica que é muito famosa na internet, com certeza vocês conhecem, que é a doutora Kátia Haranaka. Então, ela sempre fala nos vídeos dela e ela deixa como indicação uma farmácia lá de Campinas, né? E realmente o produto ele vem impecável, uma farmácia de manipulação assim bem séria. E como eu sei que a doutora ela é muito assim preocupada com essa questão da qualidade do manipulado, então eu mandava manipular lá. Então vamos lá, 450 mais 370 e alguma coisa. E eu não tô nem colocando nessa conta esse escitalopram, tá? Que ele custa em média aí 98, quase R$ 100. Isso a cada 3 meses. Tudo bem, fui fazendo acompanhamento, melhorei bastante, graças a Deus. Já fazem 3 meses que eu estou usando o escitalopram só 3 vezes, 3 vezes não, um dia sim, um dia não. Ah, imagina, 3 vezes, estou me libertando dele. Um dia sim, um dia não. Então, a caixa que vem para 30 dias acaba ficando para 60, são 2 meses. Então, isso me dá um tempo sem aquela obrigatoriedade de voltar no consultório. E eu comecei a perceber, gente, que eu estava indo no consultório apenas para pegar receita, né? Então, assim, o segundo motivo que me fez, assim, fazer essa mudança na minha terapia de reposição hormonal foi que assim eu precisava de receita para fazer os transdérmicos, né, manipulados a cada 3 meses e simplesmente não tinha mais assunto, era só para pegar receita, né? Porque os sintomas estão controlados, tá tudo bem, a dose não mudou, né? A gente vai no médico hoje em dia, não sei se vocês já perceberam, mas a gente já não tem mais aquela abordagem do médico fazer um exame, né? Como era antes, vocês lembram? A gente ia no ginecologista, era ele que colhia o Papa Nicolau, então era legal porque ela já olhava ali e se tivesse alguma coisa de errado, ela já fazia o encaminhamento. Agora hoje não. Hoje a gente vai na ginecologista, a gente só conversa com ela. Todos os exames, né? A gente agora faz fora, né? Não tem mais aquele exame dela verificar as mamas, porque, gente, eu acho que isso é muito importante. E o que acontece? Quando a gente vai colher, é uma enfermeira. A enfermeira, ela só vai colher, ela não sabe, ela não estudou para saber se tem alguma coisa de errada na vulva ou no canal vaginal, enfim, né? Então, eu tava pagando R$ 450 simplesmente para ir pegar uma receita. E se você colocar na ponta do lápis, gente, isso vai pesando muito no dia a dia, né? E como eu não estou mais usando o remédio todos os dias, então eu comecei a ter uma folga, né? É claro que eu ainda não estou assim
livre do remédio, né? Ainda não recebi uma alta, assim, uma autorização, olha, você vai ficar agora sem usar o remédio, ainda não, tá? Mas, como eu ainda tenho remédio, né, aqui, porque ela me passava para cada 2 meses, porque tem isso também, tá? Por ela, gente, a médica, ela era muito bacana, eu conversava com ela e ela também entendia, porque geralmente uma consulta de ginecologista a gente faz uma vez no ano, aí faz todos os exames e tudo bem, né? Mas eu entendo que com a reposição hormonal isso muda, por quê? Principalmente no começo, que a gente precisa ficar fazendo um acompanhamento e um ajuste de dose, mas no meu caso, há 2 anos já, com a dose já ajustada, então já não estava fazendo muito sentido e financeiramente já estava ficando muito pesado, né? Então você imagina, você vai numa consulta só para falar, oi, tudo bem? Ah, tá tudo ótimo, não sei o que, para você pegar uma receita, né? E ela era muito boazinha, então ela me dava receita ali, que nem pro Citalopram, para me comprar logo 3 caixas, né? E meninas, e a farmácia só libera 2 caixas, tá? Para você comprar com uma receita, não importa, a médica pode colocar lá 4 caixas para paciente, mas a farmácia vai liberar só 2, tá? Diz a menina que é lei, enfim. E aí o que eu fazia? Como ela era muito gente boa, eu fazia um retorno da minha consulta, porque toda consulta tem um retorno, né? E nesse retorno ela me prescrevia para mais 2 caixas, e isso me deixou com mais liberdade, no caso, o tratamento para minha ansiedade. Só que com os manipulados, não, porque a farmácia de manipulação, ela aceita só para 3 meses, né? E ela não aceita mais, ou seja, como as receitas agora são receitas eletrônicas, então a doutora, ela podia fazer várias receitas ali para mim, só que sem data. Só que o que acontece? Sendo eletrônica, assim que ela prescreve a receita, ela já é datada automaticamente. E aí a farmácia de manipulação não aceitava a receita ficava vencida. Então vocês entendem a burocracia que foi me fazendo assim tomar essa decisão? Então, meninas, o que eu resolvi fazer? Quando o meu manipulado acabou, ao invés de eu marcar uma nova consulta e voltar lá na doutora, né? Eu peguei e comprei aqueles System adesivos, né? O estradiol de adesivo, que é o System. Não comprei aquele que vem com progestágio, tá? Porque eu prefiro a progesterona bioidêntica, né? Que é o Trogestan. Então eu fiz o teste por 1 mês, né, 30 dias, assim, gostei bastante, o adesivo é bem prático, eu trocava a cada 4 dias, mas a dosagem disponível em farmácia, que é o de 50 mcg, era insuficiente. Por que eu falo isso? Porque eu comecei a ter fogachos durante o dia, pequenas ondas, né, não era como era antigamente, mas comecei a sentir novamente esse desconforto e procurei, gente, não tem com uma dosagem maior. O único disponível, pelo menos que eu vasculhei nas farmácias aqui e também pela internet, é de 50 mcg. Aí o que eu fiz? Quando acabou o adesivo, eu comprei o estrogel, que tá até com carinha nova, né? Vou pegar um aqui para você. Olha, gente, o nosso querido o estrogel, né? O estrogel, gente, assim, brincadeiras à parte, ele é um estradiol que ele é muito estudado, né? Tanto que no vídeo que eu comento com vocês aqui, que eu fiz a respeito de doses, eu pude observar que o estrogel, ele tem um controle assim rigoroso. Então, ele é um produto 100% seguro, e hoje eu vejo os médicos falarem com muito mais segurança a respeito disso, porque no começo eu tinha dúvidas, e quando eu comecei meu tratamento lá atrás, tem um vídeo que eu comento que a minha primeira médica, né, que começou a tratar os meus sintomas de menopausa, ela me fez jogar um desse aqui fora, falando pra mim que isso aqui não era hormônio natural. E eu acabei jogando fora, gente. Olha só que prejuízo, né? Mas enfim, aí eu comprei o estrogel e estou usando 2 pumps durante a manhã, pela manhã, né?
Estou usando também uma pequena dose do androgel, que é a testosterona. Eu achei bacana, gente, uma coisa que chama atenção aqui, ele não tá focando muito, né? Mas eu vou colocar a foto para vocês aqui. Eu achei bem bacana que até a embalagem, ela tá uma embalagem mais feminina, mais delicada, não tá com cara de remédio, sabe? Tá com cara assim, de tratamento, de cuidado assim para a mulher. E eu tô achando isso bem interessante. Deve ser as mudanças que estão para vir, né? A gente já vê muitos médicos falando abertamente sobre terapia de reposição hormonal. A gente vê o SUS se preocupando com isso, né? Claro que tem muita coisa para melhorar ainda, né? Mas eu acredito que a gente está ali em pequenos passos, mas estamos caminhando, tá? Para que a mulher ela seja melhor atendida nessa fase de menopausa, né? Porque a gente vai estar ali na metade da vida, né? Mais ou menos a gente falando, né? Que a expectativa de vidas é 80, até 90 anos, por que não, né? Então, assim, a gente não pode deixar a nossa peteca cair, a gente precisa, sim, ter ali um acompanhamento e todo esse cuidado na menopausa. E é bom, né? É bom que a gente está vendo isso acontecer. Então, eu comecei a usar o estrogel. Quanto que eu tô pagando nele? Eu paguei R$ 85. Acho que foi isso, R$ 85. É mais ou menos a média de preço. Acho que isso varia muito de acordo com a região. Voltei a usar o androgel, tá? Que é a testosterona masculina, mas eu não uso um pump inteiro, já tem vídeo explicando, eu uso uma quantidade ali no olhômetro mesmo, mas que eu sei que é uma quantidade que tá me fazendo bem, tá? E uma coisa que eu quero falar para vocês é que o androgel, gente, essa testo em gel, ela não vai fazer cair cabelo, tá? Ela não tem essa potência toda aí. Tem muitas meninas que têm medo, né, de fazer uso da testosterona, com medo de queda de cabelo, tudo mais. O que pode acontecer quando a testosterona está em níveis muito altos é muitas espinhas, oleosidade no rosto, tá? A queda de cabelo, ela vai estar ligada a outros fatores, tá? Fatores também assim como falta de vitaminas, insuficiência de vitaminas ou até mesmo de alguma doença assim como alopécia genética, tá? E também o uso de testosterona sintéticas, tá? Aquelas injetáveis que são assim muito mais fortes e que as doses assim são tipo cavalares para nós mulheres, né? Mas aí usa quem tá querendo fazer mudança corporal, né? Usa para estética, mas tem também ali o preço a ser pago, que é uma queda de cabelo, uma masculinização, né? A gente sabe muito bem disso, tá? Mas o androgel, né, a testo em gel, ela não tem todo esse poder não, tá bom, meninas? Bom, e continuo usando aqui o estriol, gente. Sim, mesmo fazendo a reposição hormonal transdérmica, eu nunca deixei de usar, gente, o estriol. Por que que eu gosto de usar o estriol? Porque ele deixa a minha região íntima, meu canal vaginal lubrificado, sabe? Eu sinto ele vascularizado, fica mais sensível, isso me deixa assim muito confortável. Então, é um creme, é um hormônio de uso tópico, como vocês sabem, ele não tem ação sistêmica, ou seja, não vai para o restante do corpo nem do organismo, ele é simplesmente local, tá? E se vocês forem fazer uma pesquisa, médicos sérios que cuidam de atrofia vaginal, de toda essa região aqui, né? Eles vão falar do uso do estriol. Esse aqui é o Stelle, tá? É o nome comercial, mas tem o estriol genérico também, que é do mesmo laboratório. E eu vou fazer um vídeo para vocês aqui, que eu andei pesquisando e vi que tem várias maneiras da gente tratar essa atrofia vaginal, tá? Como incontinência urinária, enfim, esses vários problemas que acontecem com a falta do estrogênio. Logo eu vou fazer esse vídeo para vocês com várias opções aí que tem no mercado, tá? Vou ver se consigo trazer preço, então vai ficar bem legal. Bem, meninas, então vocês viram os motivos que me levaram a fazer essa mudança, né? Essa reformulação aqui na minha reposição hormonal. Primeiro foi o custo, que estava ficando muito alto, né?
Então eu já não estava vendo assim mais sentido de estar pagando consulta a cada 3 meses. E a consulta eu não falei para vocês, mas teve reajuste e foi para R$ 600, tá? Isso foi informação de uma amiga que ligou lá para marcar uma consulta e foi o valor que passaram para ela. Outra coisa, não tinha mais assunto, você não faz exame ginecológico a cada 3 meses, é uma vez no ano. Então eu estava indo somente para pegar receita, não tinha mais queixas, a dose não tinha mudança. Enfim, então todas essas coisas me levaram a voltar aos hormônios de farmácia, onde eu tenho mais liberdade, que eu vou lá e compro, eu já sei minha dose. Meninas, vocês devem estar me perguntando, tá, mas como é que você vai fazer então? Você vai deixar de ir no médico? Não, eu vou no médico, eu vou tentar ir uma vez ao ano, tá, para fazer os meus exames de sangue, para ver como que estão os níveis hormonais, para fazer os exames de rotina, né, Papa Nicolau, transvaginal, mamografia, enfim, tudo bonitinho para deixar, né, minha saúde ali com os cuidados que ela merece, né? Quanto ao escitalopram, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a usar a Rede Amor Saúde, tá? Que a consulta é na faixa de R$ 45. Vou marcar com o psiquiatra, vou contar para ele que ele consiga dar acompanhamento ali para mim estar desmamando essa medicação, que eu já comecei um desmame, né? E eu preciso dar continuidade para deixar de usá-lo, tá? Então, quer dizer, eu vou ter uma redução muito grande ali no custo de consulta médica, tá? É claro que eu vou sentir muita falta da doutora André, uma doutora maravilhosa, tá? Mas assim, gente, é um custo assim que para mim agora fica muito pesado. Mas claro que se eu precisar, eu volto na doutora André, assim, eu tenho certeza que eu vou ser bem acolhida, né? Eu vou ser bem recebida por ela, mas eu vou procurar outras alternativas, né? Voltando ao Amor Saúde, eu tenho consultas, né, a partir de R$ 45. Não, a partir não, é R$ 45 a consulta. Então lá eu posso ter a ginecologista que vai me pedir os exames, né, para fazer todo esse acompanhamento uma vez por ano e do que eu falei para vocês do psiquiatra para a gente estar acompanhando esse desmame, tá? Meninas, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que eu me abri com vocês aqui para falar um pouco, né, da minha terapia de reposição hormonal, dessas mudanças que eu resolvi fazer por conta de custo-benefício mesmo, né? E assim, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vocês vão estar acompanhando aqui. Se tiver alguma informação relevante, eu vou fazer um vídeo e vou contar para vocês, tá? Mas eu achei importante dividir isso com vocês, porque talvez muitas de vocês estejam perdidas. Tem muitas de vocês que me escrevem aqui falando que não conseguem um acompanhamento médico, que não conseguem por falta assim de recursos, né? Porque realmente uma consulta com um médico de terapia de reposição hormonal, ele custa mais de R$ 500, então para muitas eu sei que é um preço alto, para mim também é alto, não vou mentir para vocês. Então assim, sabe o que é importante? A gente fazer os primeiros exames, ter um acompanhamento para entender esse processo da reposição hormonal no nosso organismo, aí a gente pode com segurança, né, tá ali usando os hormônios de farmácia que são 100% seguros e fazer o nosso acompanhamento médico uma vez por ano, fazendo todos os exames necessários para ver ali a nossa saúde interna, tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado, eu fico muito feliz que o canal tá crescendo e olha, não esquece de compartilhar aqui, tá? Esse vídeo. Deixa um like se você gostou e se inscreve, tá? Se você tá chegando agora, vamos fazer esse canal chegar aos 10k, tá? O canal ainda é muito pequenininho, preciso muito do apoio de vocês, tá bom, meninas? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem.